Muito bom dia, ouvinte. Estamos iniciando o Momento Espírita dos estúdios da Web Rádio Meimei, na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, Garça, São Paulo. Este programa também está sendo transmitido agora pelas webs Unirádio e Alternativa e também pela Nova Alternativa FM. 23 de março de 2025, domingo, estação outono. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Saúde e paz. Eis aqui os temas que nós vamos abordar nesta edição. Albino Teixeira diz como podemos diminuir nosso sofrimento. E por que não se deve realizar sessões mediúnicas em casa? Ouvinte questiona sobre o destino dos suicidas. Você acredita em Deus? Em que Deus você acredita? Evangelização e Mocidade Espírita, domingo de manhã no Lar Meimei. Você pode participar de Momento Espírita agora, enviando suas perguntas, os seus comentários pelo WhatsApp para o número 14 981 05 15 35, repetindo, 14 981 05 15 35. Atenção para o livro que vamos sortear logo mais ao final do programa entre os ouvintes que se comunicarem conosco. O livro é Sem Medo de Amar. É um romance do espírito Hermes, recebido pelo médium Maurício de Castro. É do Lumen Editorial. Mande agora seu WhatsApp para 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar esse livro. Equipe que está atuando nesta edição: controle técnico e sonoplastia Gustavo Souza. Apresentação Luciana Assis e Cláudio Zacarias. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte, todos nós estamos muito preocupados com o nosso sofrimento. Mas será que devemos simplesmente aceitar o sofrimento? Será que não podemos, pelo menos, atenuá-lo para sofrer menos? O que temos feito nesse sentido? Albino Teixeira, pelo médium Chico Xavier, mostra que somos nós próprios que causamos a maior parte da dor que nos acontece. Numa memorável mensagem pelo Chico, ele nos aponta as verdadeiras causas da dor. Prestemos atenção. O que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Bem, ouvintes, como é fácil de perceber aí, conclui esse autor, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que nós criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. O ouvinte que na semana passada perguntou sobre a Revista Espírita ainda pergunta: se na Revista Espírita dizem que aconteciam reuniões mediúnicas nas casas, por que essas reuniões nas casas hoje são proibidas? Nós já falamos que, em se tratando de doutrina espírita, não há proibições. No Espiritismo,
doutrina do bom senso, não existem dogmas ou tabus, mas existem recomendações. No tempo de Allan Kardec, o Espiritismo estava nascendo. Ainda não existiam centros ou instituições espíritas. Não se conhecia nenhum modelo de trabalho, porque a doutrina estava dando seus primeiros passos. Assim, se não existiam os centros onde se podiam fazer as sessões espíritas, as pessoas faziam sessões em suas próprias casas, muitas vezes à maneira delas, para se comunicar com os espíritos. Assim foram aprendendo. O próprio Allan Kardec, quando pela primeira vez teve contato com sessões mediúnicas em 1854, foi na casa da família Baudin, onde as médiuns eram duas adolescentes, Júlia, de 14 anos, e Carolina, de 16 anos. Por muito tempo ele continuou frequentando tais sessões. Mais tarde, os espíritas fundaram a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em Paris, onde Kardec e sua equipe passaram a se reunir para a realização de estudos e de reuniões mediúnicas. Logo, os participantes de reuniões que ocorriam em ambiente doméstico estavam começando a aprender como lidar com os espíritos e como discernir sobre o que deviam ou não deviam aceitar como verdade, inclusive sobre as precauções que deveriam tomar para garantir a veracidade das manifestações. E por muitos anos, essa situação de sessões dentro de casa perdurou, pois tudo era novidade em relação ao espiritismo, até porque os espíritos se comunicavam em qualquer lugar, desde que houvesse médiuns. Aqui mesmo, em nossa região da antiga Alta Paulista, quando os primeiros espíritas chegaram, eles faziam reuniões mediúnicas em suas casas, até que a própria espiritualidade percebeu não ser conveniente continuar com tais reuniões em ambiente doméstico. Primeiramente por causa do ambiente espiritual da casa, quase sempre retratando pensamentos destoantes dos moradores, o entra e sai das pessoas e as discussões que costumam acontecer dentro de casa no dia a dia, gerando um clima mental desfavorável à participação dos bons espíritos. Além do mais, a sessão mediúnica em casa atrai espíritos de toda a ordem, principalmente aqueles que se acham em estado de perturbação e que podem permanecer no ambiente caseiro, comprometendo mais ainda o clima espiritual reinante. E na história do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, em Garça, consta que o centro surgiu por orientação de espíritos amigos que se comunicavam em reuniões realizadas na casa do Sr. Olegário Ramos, isso há mais de 80 anos atrás. Na época, não se cogitava de se reunir noutro lugar que não fosse a casa de Olegário, mas os orientadores espirituais do trabalho passaram a levantar a necessidade de se ter lugar apropriado, que fosse utilizado exclusivamente para essa finalidade e que estivesse longe de um ambiente contaminado por pesadas vibrações. Surgiu assim o centro. E isso aconteceu em Garça e aconteceu em outras cidades e regiões no país todos, de modo que a reunião mediúnica realizada no Centro Espírita se consagrou como a mais segura pelos resultados alcançados, referendado pelos orientadores espirituais. Desse modo, prezado ouvinte, prevalece no meio espírita a recomendação de que não se deve fazer reuniões mediúnicas em casa. No entanto, como você percebe, não se trata de uma proibição. Bem, ouvintes, atenção para o livro que nós vamos sortear logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco durante o programa. Sem Medo de Amar é um romance do espírito Hermes, recebido pelo médium Maurício de Castro, do Lumen Editorial. Mande agora seu WhatsApp para 14 981 05 15 35, dizendo apenas que quer ganhar o livro. Um dos nossos ouvintes trouxe-nos a seguinte questão.
Eu vi um vídeo espírita em que a pessoa estava apresentando o programa. Afirmou que as pessoas que se suicidam vão para o Vale dos Suicidas, um lugar de muito sofrimento, onde vão demorar muito para sair de lá. E vocês já falaram algo diferente neste programa. A referência do chamado Vale dos Suicidas está no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Pereira, cuja autoria é atribuída ao escritor português Camilo Castelo Branco. Trata-se de um caso, entre muitos outros, de pessoas que se suicidaram e que, devido ao seu passado comprometido, acabaram tendo uma experiência muito sofrida. Não devemos esquecer, caro ouvinte, que nessas experiências de suicidas sempre tem muito de subjetivo e que cada espírito, ao passar por tais situações, tendo sua própria concepção dos problemas que enfrentam, acabam se defrontando muitas vezes com a consciência culpada. No entanto, se queremos ouvir o Espiritismo, precisamos ir à fonte e consultar Allan Kardec, especialmente no Livro dos Espíritos, as questões de 943 até 957. É claro que o Espiritismo, mais do que se pode pensar, dá um valor muito especial à vida na Terra, justamente porque é por meio da experiência reencarnatória que os espíritos evoluem. É assim que, em uma vida ceifada antes do tempo, é como a interrupção de um curso extremamente necessário, do qual desistimos para nos arrepender depois. Por tal razão, o suicídio é visto como uma fuga ante os problemas que a pessoa não tem coragem de enfrentar, acarretando sérias dificuldades que bem poderiam ser evitadas. Logo, fugir da vida não resolve, agrava o problema, dificulta o caminho, mas infelizmente é uma situação a que qualquer um está sujeito, se não acreditar em Deus e em confiar em si mesmo e tiver verdadeira convicção naquilo que acredita. Pensando nas consequências imediatas do suicídio, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, questão 957, a seguinte pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Preste atenção na resposta. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o provocaram. Nesta primeira parte da resposta, a informação é clara. Não podemos generalizar os casos, afirmando que para todos os casos as consequências são estas ou aquelas. Depende do caso. Depende das causas e das circunstâncias em que o suicídio ocorreu. No entanto, afirmam os espíritos, mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. É claro, quando o indivíduo, após cometer o ato, percebe que não morreu, que seu problema se agravou por causa deste ato que foi insano, ao invés de resolver um problema, ele criou outro ainda pior. É por isso ele sofre uma grande decepção e, é claro, se arrepende do que fez. Mas agora é tarde, perdeu a vida e uma grande oportunidade de crescer espiritualmente. Alguns suicidas relatam na comunicação mediúnica que esse arrependimento ocorreu durante o ato que lhes tirou a vida, mas infelizmente eles lamentam não poderem voltar atrás. Entretanto, os instrutores espirituais ainda acrescentam: alguns expiam a sua falta imediatamente, outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Vejam, portanto, que não devemos dar respostas fechadas com relação às pessoas que se suicidam, porque cada caso é um caso. Afirmar que todo suicida vai para o Vale dos Suicidas, portanto, nunca é apropriado,
apesar do relato do livro. É imprudência e muitas vezes falta de caridade para com os familiares da pessoa que se suicidou, causando intranquilidade e desespero, ao invés de dar-lhes reconforto. Allan Kardec, em nota à questão 957, faz um longo comentário a respeito da impropriedade e da inconveniência do suicídio e chega a abordar algumas consequências que o suicida pode sofrer, mas ele toma cuidado para não generalizar, ou seja, para não considerar as mesmas consequências para todos os casos. Entre as centenas de cartas recebidas por Chico Xavier aos entes queridos, conforme podemos ler em suas obras, vamos encontrar vários casos de suicidas, geralmente jovens, e constatar precisamente o que Allan Kardec diz a respeito das diversas consequências do suicídio. Atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem todo domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, reunião da mocidade. A Livraria Batuíra, do Caminho de Damasco, empresta livros, DVDs e outras publicações a quem se interessar. Permanece aberta durante as reuniões de passe. Os passes são aplicados diariamente no centro, menos nas quintas, sempre às 18 horas. As crianças acompanhadas dos pais recebem passe a partir das 17h30. As reuniões de estudo do centro são: segundas-feiras, estudo do Livro dos Espíritos; nas quintas-feiras, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo; e sextas-feiras, estudo de uma obra de André Luiz. Livro que estaremos sorteando logo mais entre os ouvintes que se comunicarem conosco durante o programa. Sem Medo de Amar, romance do Espírito Hermes, pelo médium Maurício de Castro, do Lume Editorial. Mande seu WhatsApp para 14981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, concepção de Deus. Não basta você dizer que acredita em Deus. Na Idade Média, os que se declaravam crentes e fiéis a Deus, não mediam esforços para matar seus oponentes com requintes de crueldade. A questão é saber em que Deus você acredita. Você pode dizer que Deus é um só. No entanto, nós podemos dizer que existe o Deus que criou o homem e o Deus que foi criado pelo homem. Existem dois deuses, diz o filósofo segundo Paulo Coelho: o Deus que nossos professores nos ensinaram e o Deus que nos ensina. O Deus sobre o qual as pessoas costumam conversar e o Deus que conversa conosco. O Deus que aprendemos a temer e o Deus que nos fala de misericórdia.
Existem dois deuses: o Deus que está nas alturas e o Deus que participa de nossa vida diária. O Deus que nos cobra e o Deus que nos perdoa. O Deus que nos ameaça com os castigos do inferno e o Deus que nos mostra o melhor caminho. Existem dois deuses: um Deus que nos esmaga com nossas culpas e um Deus que liberta com seu amor. Passamos agora para o sorteio do livro que anunciamos entre os ouvintes que se comunicaram conosco durante o programa. Sem Medo de Amar, romance do Espírito Hermes, pelo médium Maurício de Castro, da Lumen Editorial. Bem, ouvintes, aqui feito o sorteio, o livro vai sair para o nosso ouvinte da cidade de Garça, Carlos Araújo. Parabéns, Carlos! Aproveita bem a leitura e você pode retirar o livro na loja Leves de Garça, na rua Minas Gerais, 148. Prezado ouvinte, agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Web Rádio Meimei, vai assistir em seguida Perspectiva. Após Perspectiva, na Web Rádio, 5 minutos com você e história de uma mensagem. E ao final desta edição de Momento Espírita, nós desejamos a você a saúde e a paz. E para nós encerrarmos, vamos ouvir agora uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.